Gente, convido vocês a, por favor, abrirem comigo a Bíblia. Oh glória, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Que silêncio, hein, irmãos? Misericórdia. Estou até com medo. Isso aqui está parecendo vale de ossos secos, amém? Vou orar para que haja vida, amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí, querido. Oh, aleluia, agora sim, amém? Fala assim, ô pastor, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Mas o Senhor vai renovar as suas forças, aleluia. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, eu quero falar com você nessa noite sobre sem desperdício. Diga comigo, sem desperdício. Diga para o seu irmão, por favor, sem desperdício. E eu quero fazer isso a partir desse texto de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos que estavam no lago, perto da praia. Os pescadores haviam saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e começou a ensinar a multidão. E quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro: leve o barco para um lugar onde o lago é bem mais fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se rebentando. E então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Pedro, estou mudando os seus negócios, amém? Você vai parar de pescar peixe para começar a pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo para seguir Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o evangelho de Lucas é um evangelho bem missionário. A intenção de Lucas é contar para nós a respeito da missão de Deus. A forma como Deus está restaurando o seu governo, a sua autoridade sobre a história da humanidade. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas Deus criou o homem para ser o espelho dele para a criação, amém? E ele criou a terra para ser o espelho do céu. A intenção de Deus é que a terra reflita a realidade do céu, amém, queridos? Por isso é que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, e que a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Só que, irmãos, por uma questão de escolhas, por um determinado momento, as estruturas da criação deixaram de refletir perfeitamente a glória de Deus. Mas Deus continua amando esse mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Talvez você esteja muito interessado em sair desse mundo, mas eu queria dizer para você que Deus está muito interessado em mudar para cá. O desejo de Deus é trazer o céu para a terra, irmãos. O desejo de Deus é que a glória dele, o governo dele, possa ser vista em toda a realidade da criação. E é por isso que Deus traça um plano para resgatar o seu governo. E esse plano, ele vai culminar na encarnação, no nascimento de Jesus. E é isso que Lucas está mostrando para nós. Lucas está dizendo: gente, olhe para a forma como Deus está restaurando o mundo.
Olhe para a forma como Deus está restaurando todas as coisas. E Ele está fazendo isso intencionalmente, propositalmente e principalmente através da vida do seu filho. Em outras palavras, Lucas está mostrando para mim e para você que a missão de Deus, essa missão de resgatar o mundo e resgatar os homens, ela é em primeira instância protagonizada pelo próprio Deus. Porque afinal de contas, irmãos, quem é que poderia executar melhor a missão de Deus do que o próprio Deus? É o próprio Deus que está engajado nisso. Às vezes nós temos uma mania de pensar em um Deus distante, em um Deus que não está presente, em um Deus que não tem relação com esse mundo, e quando Ele quer ter relação com esse mundo, então Ele sai desse lugar distante para vir atuar no contexto em que nós vivemos. Mas irmãos, o nosso Deus habita entre nós, Ele se move entre nós, e a gente percebe isso claramente olhando para Jesus. Jesus não é um Deus distante, Ele é um Deus encarnado, Ele é um Deus presente. O seu Espírito não habita em algum lugar distante, o seu Espírito habita conosco, Ele habita em nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Só que, irmãos, esse Deus que é protagonista, esse Deus que está interessado em agir no mundo, esse Deus que está interessado em restaurar todas as coisas, não quer fazer isso sozinho. Ele quer contar com a ajuda de pessoas, Ele quer trazer pessoas para participar dessa missão, e é exatamente isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo aqui nesse texto? Nós estamos vendo Deus, o Deus encarnado chamado Jesus Cristo, trazer homens e mulheres para participar daquilo que Ele está fazendo. E para que esses homens possam participar daquilo que Deus está fazendo, Jesus quer ensinar umas lições muito importantes para eles. E a primeira lição que Jesus quer ensinar para esses homens está logo aqui nos primeiros versículos desse texto. Eu não sei se você percebeu, mas o texto descreve para mim e para você Simão Pedro e os seus companheiros pescando junto do mar ou do lago chamado Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Irmãos, quando a gente estuda um pouquinho da geografia desse lugar, sabe o que a gente descobre? A gente descobre que esse era o lugar mais rico em quantidade e diversidade de peixes daquela época. Ou seja, era o melhor lugar que Pedro e os seus companheiros poderiam ter escolhido para realizar aquela pescaria. Alguns historiadores chegam a chamar o Lago de Genezaré como um paraíso terrestre, um paraíso entre os homens. Em outras palavras, Pedro escolheu o lugar certo. Só que Pedro não escolheu apenas o lugar certo, irmãos. Ele também escolheu a hora certa. Porque o texto deixa muito claro para mim e para você que ele decidiu pescar de madrugada. Ele não foi pescar meio-dia nem 3 horas da tarde, mas ele havia passado uma madrugada toda pescando. E se você já se aventurou alguma vez na sua vida na arte da pescaria, você sabe que o melhor horário para se pescar é que horas, irmãos? Que horas? De madrugada. Por quê, queridos? Porque os peixes estão dormindo, é mais fácil de pescar, sim ou não? Não, estou brincando. Eu não sei o porquê, né? O Betão está dizendo que é por causa do silêncio. Mas o fato é que Pedro está no lugar certo, e ele está também na hora certa. E mais do que isso, Pedro está usando a ferramenta certa. Porque ele não está pescando com vara, ele está pescando com rede. Quando a gente pesca com vara, você tem uma única possibilidade para pegar um número de peixes. Quando você pesca com rede, você tem uma possibilidade muito maior diante da quantidade de peixes. Pedro está no lugar certo, Pedro está na hora certa e com a ferramenta certa. Mas sabe o que é impressionante? Estando no lugar certo, na hora certa e com a ferramenta certa, qual foi o resultado da pescaria dele, irmãos? Nenhum. Hora certa, lugar certo, ferramenta certa, resultado, 0. Eu nem vou perguntar se você já passou por isso na sua vida, amém?
Eu nem vou perguntar se algum dia na sua vida você tinha convicção de que estava no melhor lugar. Afinal de contas, você fez um estudo, uma análise minuciosa, né, de todos os pormenores que aquele lugar poderia te oferecer. Eu também nem vou perguntar se você estava na hora certa. Afinal de contas, aquele lugar está estatisticamente crescendo. Então todas as possibilidades daquilo que você estudou estão diante de você para o crescimento. E nem vou perguntar se você tinha a ferramenta certa. Mas irmãos, eu acho que todos nós aqui alguma vez na nossa vida já passamos por isso, sim ou não? De estarmos no lugar certo, na hora certa, com a ferramenta certa, e olharmos para a conclusão e percebemos que não está dando em nada. E a pergunta é: por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite que, estando no lugar certo, na hora certa e com a ferramenta certa, as coisas ainda não funcionem como a gente planejou? E eu vou dizer para você, irmãos, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para que a gente possa aprender que a nossa vida não é medida pela nossa capacidade, mas pela misericórdia dEle. Que os nossos resultados não são definidos pela nossa capacidade apenas, mas pela misericórdia de Deus que nos sustenta. Em outras palavras, meu querido, se Deus não sustentar você enquanto você age na história, sabe qual é o resultado de todo o seu esforço? Zero. E irmãos, nós já deveríamos ter aprendido isso, sim ou não? A gente olha para Lamentações capítulo 3 e o profeta diz que por causa da misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, é que nós não somos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renova todas as manhãs. O que eu não sei se você sabe é que a palavra misericórdia usada aqui por Jeremias nesse texto é a mesma palavra usada para uma mulher grávida. Olha o que Jeremias está dizendo. Jeremias está falando assim: Deus fica grávido de você todas as manhãs. E porque Deus fica grávido de você todas as manhãs, que você não é consumido, é a causa de você não ser consumido. Agora, irmão, você já olhou para uma mulher grávida? De onde vêm todas as condições para que aquele bebê exista? De onde vem todo o nutriente? De onde vem toda a realidade que ele precisa para crescer, se formar e então vir a nascer? De onde vem, irmãos? Vem da mãe. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: se Deus não prover para mim e para você, todas as manhãs, a condição para que a gente possa viver, existir e ter sucesso nos planos que a gente faz, o que a gente faz não vai ter resultado nenhum. O homem faz planos, mas a resposta desses planos, a resposta aos planos que nós fazemos, vem da onde, irmãos? Vem da boca do Senhor. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, se você quer participar daquilo que eu estou fazendo no mundo, em primeiro lugar você precisa entender que é a misericórdia do meu Pai que sustenta a sua vida. E irmãos, preste atenção, eu não estou dizendo aqui que é a misericórdia de Deus que sustenta os cristãos, porque a gente tem uma mania de pensar que são apenas os cristãos que são sustentados pelos feitos de Deus na história. Querido, seja você um ateu ou um crente, seja você um cristão devoto ou um cristão meia boca, seja você um budista, um muçulmano ou alguém que nem acredita em Deus, o fato é que você só está de pé porque nessa manhã Deus soprou vida na sua vida. Deus pegou o seu coração e bombeou o sangue que está aí para que você continue existindo, e só Ele pode dar a você êxito naquilo que você faz, porque tudo que nós experimentamos vem dEle, por Ele e para Ele. Essa é a primeira lição, meus irmãos. Nós precisamos depender da misericórdia de Deus. Mas o texto não diz apenas isso. O texto diz que Jesus percebeu Simão Pedro lavando as redes, e ele então decidiu entrar no barco de Pedro para falar à multidão que o comprimia. E a Bíblia diz que, tendo terminado de falar, Simão Pedro então se aproximou de Jesus. Jesus disse para ele: Pedro, entra no barco e leva o seu barco para onde as águas são mais fundas. A segunda lição que a gente precisa aprender aqui, irmãos, com Jesus,
se nós queremos participar daquilo que Deus está fazendo com o intuito de restaurar todas as coisas, é que não existe nada na minha vida e na sua vida que Deus não queira usar para glorificar o nome dEle. Não existe nada na minha vida e na sua vida que Deus não esteja interessado em usar para levar glórias ao nome dEle, principalmente o nosso segmento profissional. Aí o glória a Deus foi tão pequenininho. Porque eu não sei se você entende, o barco de Pedro era o ramo profissional dele, sim ou não? Mas irmão, você consegue perceber que Jesus deu um outro sentido para os negócios de Pedro? Jesus transformou o barco onde Pedro ganhava vida para que ele ganhasse vidas. Jesus transformou o barco de Pedro em um ponto de pregação. A maior parte de nós pensa a vida da seguinte maneira: para nós participarmos das coisas que Deus está fazendo, nós temos que orar, vir na igreja, darmos dízimo e oferta, né? Nós temos que ir no GC Summer, participar do Dive. Nós temos que fazer isso para participarmos das coisas de Deus. Mas o meu trabalho eu uso para fazer as minhas coisas. Então as coisas de Deus eu construo com realidades espirituais. Mas as minhas coisas, né, a viagem que eu quero, o carro que eu quero, a roupa que eu quero comprar, a bolsa que eu quero, eu uso o meu trabalho para adquirir. Meu irmão, preste atenção. Não existe nada na sua vida que Deus não queira usar para glorificar o nome dEle. Não existe mais essa divisão, coisas espirituais e coisas materiais. Quando Cristo entrou na sua vida, Ele se tornou Senhor de tudo que você tem. Ele se tornou Senhor do seu barco. Eu acho interessante o seguinte, que para Jesus entrar no barco de Pedro, ele pediu licença. Quando você estuda esse texto, você vai perceber que a forma como o verbo é aplicado aqui, é de uma forma bem gentil. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, você poderia, por favor, permitir que eu entre no seu barco e use ele para falar às pessoas? Jesus entra assim, né, irmãos, bem gentil, bem tranquilo. Mas querido, estando dentro, ele não pede mais, ele começa a dar ordens. Para entrar no seu barco, ele pede licença. Mas depois que ele está dentro, aí ele começa a dizer o que é que você tem que fazer. Pega o seu barco e leva para o lugar onde é mais fundo. Meu irmão, preste atenção. Não existe nada. Deus quer usar o nosso trabalho. Eu acho que é um pouco disso que o pastor André quer falar conosco quando ele fala: cara, pense em coisas que vão transformar a vida de pessoas. Irmãos, se Deus está interessado em transformar esse mundo, quando a gente sonha com a transformação de outras pessoas e não apenas com o nosso enriquecimento, nós estamos sonhando as coisas que Deus está sonhando para as pessoas. Só que, irmãos, Jesus não quer apenas usar o seu segmento profissional. Não apenas isso. Irmãos, Jesus também está bem interessado em usar inclusive os seus fracassos para cooperar para a glória do nome dEle. Porque eu não sei se você entende como eu entendo, mas Jesus fez questão de levar Pedro para o lugar onde ele havia fracassado. Jesus falou para Pedro: Pedro, pega o seu barco e leva ele para onde as águas são mais fundas. E quando Pedro chegou nesse lugar, Jesus falou assim para ele: agora, Pedro, lança suas redes. Irmão, só que Pedro já conhecia aquele lugar. Ele já tinha estado ali. Aliás, ele tinha estado ali por uma madrugada inteira. E foi isso que ele falou para Jesus. Ele falou: Jesus, olha, quer saber de uma coisa? Eu já estive aqui. Eu sei muito bem aonde isso vai dar. Eu já estive nesse lugar, eu já me esforcei muito, mas por causa da sua palavra,
Irmãos, eu fico pensando, onde é que Pedro arrumou essa convicção de que a palavra de Jesus poderia transformar a realidade dele? Talvez essa convicção tenha vindo a Pedro de ver o que a palavra de Jesus estava fazendo na vida de outras pessoas enquanto ele pregava daquele barco. Talvez ao observar o impacto da palavra de Jesus, enquanto aquela multidão o ouvia pregar sobre o barco, Pedro falou assim: cara, a palavra desse cara tem poder mesmo para mudar a vida das pessoas. E na hora que Pedro teve a oportunidade de experimentar a mesma palavra, ele disse: olha, Jesus, eu já estive aqui e eu sei muito bem onde isso vai dar, mas sabe de uma coisa? Porque você está falando e eu conheço agora o poder das suas palavras, eu vou lançar as minhas redes. Só que você acha que essa foi a única vez que Jesus levou Pedro para o seu lugar de fracasso? Em Mateus capítulo 14, Jesus havia acabado de receber a notícia de que o primo dele havia morrido, João Batista. Sabe o que ele faz? Ele vira para os discípulos e diz: eu preciso ter um tempo de oração, mas vocês podem pegar o barco e passar para outra margem. Pega o carango, pega o Porsche, pegue a van e passa para outra margem. E Jesus ficou ali orando, irmãos. Só que a Bíblia diz que por volta das 3 horas da manhã, uma tempestade começou a assolar o barco dos discípulos. E eles começaram a ficar desesperados, a Bíblia diz, ao ponto de perderem esperança da sua vida. E aí de repente, no meio daquela tempestade, a Bíblia diz que eles avistam um homem andando sobre as águas. Aí eles ficam mais desesperados ainda, porque eles pensam que é um fantasma e gritam mais de medo. Mas Jesus diz: sou eu, não tenham medo. E aí, diante da palavra de Jesus, Pedro se levanta no barco e diz: se é o Senhor mesmo que está aí, andando por sobre as águas, me manda aí ter contigo. E, irmãos, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Pedro tirou o pé do barco diante da palavra de Jesus e ele começou a andar por sobre as águas. Preste atenção, querido, o mar é o mar da Galileia, o horário é de madrugada, é o mesmo lugar. E Pedro está andando, olhando para Jesus confiante, mas a Bíblia diz que atentando ele para o vento e para as ondas, começou a temer e começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele gritou: mestre, socorre-me, e estendeu as mãos. Eu pergunto para você, o que é que Jesus fez? Jesus foi, pegou Pedro, colocou ele no colo, disse para ele: Pedro, agora eu vou levar você no colo até o barco, Pedro. Sim ou não, irmãos? Não. Jesus pegou Pedro, colocou-o de pé por cima das águas novamente, e o fez voltar andando por sobre as águas na companhia de Jesus para o barco. E quando ele chegou no barco, Jesus disse para ele: Pedro, por que você teve fé? Porque você teve dúvidas, perdão. Por que você não teve fé? Homem de pequena fé. Agora você acha que essa foi a última vez que Jesus levou Pedro para o lugar de fracasso? No Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus estava para ser preso, era de madrugada. Ele já havia ceado com os seus discípulos e Pedro havia garantido para Jesus: todos aqui podem te trair, todo mundo aqui pode virar as costas, mas eu vou permanecer contigo até a morte. Vou ficar com o Senhor, ainda que isso custe a minha vida. Pois bem, eles saem da ceia, vão para o Getsêmani, Jesus ora por 3 momentos, e a esquadrilha de soldados então vem para prender Jesus. Pedro saca a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus diz para ele: Pedro, mete a espada na bainha, porque aquele que vive pela espada também morrerá. E a Bíblia diz que diante dessa palavra de Jesus, Pedro não gostou muito e passou a seguir a distância. E a distância foi tão grande, que quando Jesus entrou no Sinédrio, o lugar religioso onde ele ia ser julgado, Pedro estava tão longe, que ele não conseguiu entrar. Ele não chegou a tempo. João, o outro discípulo que conhecia alguém do Sinédrio, intercedeu por Pedro, e Pedro então entrou para ver o julgamento de Jesus. Você conhece a história? Jesus é julgado, condenado à morte,
E a Bíblia diz que nesse momento da condenação, Pedro está junto de uma fogueira assistindo o julgamento de Jesus, porque era frio naquela madrugada. Jesus é condenado, e a Bíblia diz que uma mulher vira para Pedro e diz: eu te conheço, você é um dos discípulos dele. Onde é que Pedro estava, irmãos, quando ele negou Jesus pela primeira vez? Ele estava junto de uma fogueira diante do tribunal de Cristo. Mais uma vez ele é questionado, mais uma vez ele nega Jesus, e pela terceira vez é questionado, e pela terceira vez ele diz: eu não conheço esse homem. A Bíblia diz que o olhar de Jesus se cruzou com o olhar de Pedro nessa hora, e ele saiu entristecido. 3 dias depois, Jesus ressuscita, e quando Jesus ressuscita, ele aparece às mulheres e diz: vão e digam aos discípulos e a Simão Pedro, que eu estou indo adiante deles para a Galileia. Irmãos, por que vai, diz aos discípulos e a Simão Pedro? Pedro não fazia parte do grupo dos discípulos? Mas talvez nesse momento, por causa da traição, Pedro nem se sentisse digno mais de estar naquele grupo. E Jesus vai adiante deles, os encontra na Galileia, restaura Pedro, tem um encontro com Pedro. Mas durante esses 40 dias que Jesus permaneceu, teve um tempo que ele sumiu. E aí quando Jesus sumiu, Pedro teve uma brilhante ideia. Sabe qual foi a brilhante ideia dele? Sabe qual foi? Ele decidiu ir pescar. Aonde? No mar da Galileia. Que horas, irmãos? De madrugada. Qual foi o resultado da pescaria? 0. Irmãos, esse mar da Galileia tinha muitas informações para Pedro. Só que na manhã seguinte, um homem se põe à beira do mar e grita para eles: e aí, gente? Como é que foi a pesca? Vocês pegaram muita coisa? E eles dizem: não pegamos nada. E esse homem então grita: então joga as redes do outro lado. E quando eles jogam as redes, a Bíblia diz que elas se enchem de peixe. João vira para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Pedro salta do barco, pega a roupa dele e vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega na praia, ele descobre que já tem uma fogueira e peixe assado esperando por ele. Eles comem juntos. E depois da refeição, Jesus pega Pedro, traz para junto da fogueira. Vocês estão comigo aqui, gente? Onde é que Pedro estava quando ele negou Jesus a primeira vez? Junto de uma fogueira. Jesus pega Pedro, traz para junto de uma fogueira e pergunta para ele: Pedro, você me ama? Pedro responde assim: Senhor, eu sou seu amigo. No grego é assim que está. Pedro, você me ágapa. Pedro diz: Senhor, eu te filéu. Ou seja, Pedro, você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? Pedro diz: Senhor, sou seu amigo. Sabe quando os namorados começam a namorar, e aí um fala assim: eu amo você, mas o outro ainda não está convicto desse amor, fala assim: eu também gosto muito. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Não vou nem perguntar quem fez isso aqui. Mas foi isso que Pedro fez. Jesus vira para Pedro e: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu gosto muito, sou seu amigo. Irmão, Jesus pergunta uma segunda vez. E pergunta uma terceira vez. Quantas vezes Pedro negou, irmãos? Mas sabe o que é interessante, queridos? É que mesmo sabendo da resposta de Pedro, mesmo sabendo que Pedro não o amava como ele o amava, mesmo que Jesus soubesse que Pedro não o amava como ele merecia ser amado, Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, não tem problema, vamos começar a jornada a partir daqui então.
Pedro, não tem problema, eu sei que o seu amor por mim não está no nível que eu espero encontrá-lo, mas sabe de uma coisa, Pedro, se você ama esse tanto, não tem problema, nós vamos começar daqui, vai e pastoreia as minhas ovelhas. Jesus não virou para Pedro e disse, olha, vai aperfeiçoar o seu amor, vai orar mais um pouco, para que você possa me amar como eu mereço, e depois a gente volta a conversar. Não, Jesus disse para ele, Pedro, é aqui que você me ama, pois é daqui que nós vamos começar essa jornada. Meu irmão, preste atenção, aleluia, até que enfim, né? Obrigado, irmãos, Deus é bom, né? Que bênção, né? Irmãos, a gente pensa o seguinte, a gente pensa que Deus não quer lidar com os nossos problemas, a gente pensa que Deus não quer lidar com os nossos defeitos, que Deus não quer lidar com as nossas falhas, a gente pensa que Deus, Ele quer que a gente oculte os erros dEle, e se apresente a Ele perfeitamente, e perfeitamente perfeito, para dizer, Senhor, agora estou eu aqui, totalmente pronto e capaz na Tua presença, para fazer tudo aquilo que me disseres que eu faça. Irmãos, esse Deus não existe. O Deus que nós servimos é um Deus cheio de graça e misericórdia. É um Deus que transforma até os nossos fracassos em uma oportunidade para glorificar o nome dEle. Até onde a gente afunda, Ele nos levanta para que o nome dEle seja honrado. Esse texto termina de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que depois daquela pesca, os peixes começaram a encher a rede de Pedro e dos seus amigos. Diante daquele milagre, o texto diz que Pedro salta do barco, ele dá um pulo, e ele olha para Jesus, e ele diz, fica longe de mim, fica longe de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, eu não consigo às vezes entender a reação de Pedro, porque nós, diante de um milagre, a gente pula, rodopia, fica louco, sim ou não? Imagina se fosse você. Gente, você consegue entender que Jesus em um dia fechou o saldo do mês inteiro? Em um dia Jesus falou para Pedro, vou garantir aqui o seu mês, tá tranquilo, fica de boa. Tem alguém comigo aqui? Cara, se Jesus garantisse hoje o seu mês inteiro, o seu ano inteiro, como você ficaria? Você ficaria assim, Senhor, fica longe de mim, eu sou um pecador. Você ficaria assim? A minha pergunta é, o que está acontecendo aqui então, irmãos? Por que Pedro, diante da realidade do milagre, não celebra, mas reconhece o seu estado? Preste atenção, eu vou encerrar aqui. No Antigo Testamento existiam duas formas de uma pessoa perceber a presença de Deus. E sabe o que é interessante? É que todas as pessoas que se deparavam com a glória de Deus no Antigo Testamento chegavam a uma conclusão: Deus é santo e eu sou diferente dele. Sim ou não? Duas formas. Primeira forma, era quando as pessoas liam a lei. A leitura da lei, a leitura dos mandamentos de Deus, levavam as pessoas a chegar a uma conclusão: Deus é santo e eu não sou. Deus é santo e eu sou um pecador. Paulo diz isso em Gálatas, Romanos. E a segunda forma de uma pessoa ter esse sentimento que Pedro está tendo, era quando as pessoas se deparavam com a presença de Deus. Quando Deus se manifestava e as pessoas se deparavam com a glória dele, elas diziam: opa, peraí, Deus é santo e eu sou diferente dele. Foi o que Isaías fez. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam o templo, os serafins estavam por cima deles. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 eles voavam. E eles rodeavam o trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da glória dele. A Bíblia diz que diante daquela visão, daquela glória, o Isaías se prostra e diz: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Irmãos, o que Pedro está experimentando aqui, nesse texto de Lucas 5, é o que eu chamo de ser invadido pelo senso do divino. Pedro está sendo invadido com a convicção de que aquele homem que está diante dele não é um simples ser humano.
Ele não é um mero profeta fazedor de milagres. Aquele homem que está diante dele tem o poder com a sua palavra de coordenar o curso da criação. Aquele homem que está diante dele tem o poder com a sua palavra de alterar a realidade do mundo. Esse homem não pode ser apenas um homem, apenas um mero profeta. Esse homem só pode ser Deus. É verdade que essa não foi a primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus. A primeira vez que ele tinha se encontrado com Jesus foi quando o irmão dele, André, disse: olha, nós conhecemos o Messias. Pedro foi lá, viu Jesus, mas continuou na mesma. A segunda vez foi num culto na sinagoga em Cafarnaum. Jesus curou um homem, Pedro viu, levou ele para casa. Ele curou a sogra de Pedro, mas continuou a mesma coisa. Mas esse dia Pedro foi invadido por alguma coisa que fez com que ele se prostrasse diante de Jesus e dissesse: cara, você é diferente, tem alguma coisa diferente em você. Ainda que eu não entenda completamente quem você é, eu só posso reconhecer alguma coisa. Eu sinto e vejo em você uma coisa que eu nunca vi em ninguém. Sabe o que foi interessante? É que Jesus não falou assim para Pedro: Pedro, calma, Pedro, respira. Fica tranquilo, Pedro. Está tudo bem, você está muito emocionado. Não, irmãos. Jesus virou para Pedro e disse: é isso mesmo, Pedro. É isso mesmo. Eu sei que hoje tudo que você é alguém bem distinto de mim. Mas fica tranquilo, Pedro, nós vamos mudar tudo isso. Eu vou transformar você de apenas um pecador em um grande pescador. Eu vou transformar você de um homem muito diferente de mim em alguém muito parecido comigo. Meus irmãos, se nós queremos sair daqui nessa noite para estarmos engajados no que Deus está fazendo nesse mundo, em primeiro lugar nós precisamos entender que é a misericórdia de Deus que legitima os nossos atos na história. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. Você pode estar no lugar certo, na hora certa, você pode estar com a ferramenta certa, mas meu irmão, se a misericórdia de Deus não sustentar, não soprar, não vai. Segundo, você precisa entender, nós precisamos entender que Deus quer usar qualquer coisa na nossa vida para cooperar com o avanço do reino dele, desde o nosso trabalho até os nossos fracassos. E por último, você precisa entender que não importa o quão distante e distinto de Jesus você pareça hoje, fique tranquilo, isso é um trabalho mole para ele. Ele é perito em transformar pecadores em pescadores, que transformam a realidade de vida de outras pessoas. Alguém crê no que eu estou falando aqui essa noite? Você pode ficar de pé no seu lugar.